Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. E eu vou estar trazendo aqui hoje uma palavra do Senhor para o teu coração, para te edificar. Com certeza que a palavra de Deus só vem a trazer a nós a edificação da nossa alma. Amém. E Deus, ele traz uma palavra maravilhosa. Vou dar uma introdução aqui falando sobre a promessa do Espírito Santo, né? Que Jesus, lá em Lucas 24:49, Senhor Jesus falou assim para os apóstolos: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E que poder é esse, né? Que você está falando? O poder do Espírito Santo, né? E aí o Senhor me remeteu lá em João, no livro de João 3, diz assim, vou estar lendo com vocês, diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu disser necessário você nascer de novo. Amém? O próprio Jesus ali instruindo Nicodemos, que era um dos principais ali dos judeus, né? Da sinagoga. E ali Jesus instruindo que tem que nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Nascer da água é quando você aceita Jesus como seu Salvador. E vai lá e desce as águas, é batizado, né? Isso começa a ser depois dos 12 anos, que a criança já começa a saber o que é Jesus, o que é Deus, o que é carne, o que é sangue, o que é isso, que é aquilo, né? Então, a criança tem mais entendimento dos 12 para frente. Na minha igreja é assim. Cada igreja tem um jeito de aceitar isso, né? Então, da água, tudo bem, aceitamos, descemos as águas. E aí? E o Espírito? Como é que faz nascer do Espírito? Aí vai lá a ovelha, é introduzida no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, e vai, cultua, e ninguém fala do Espírito Santo para ela, ninguém pede para ela: olha, busca o Espírito Santo, que é o único que vai te ajudar. Busca o Espírito Santo, que é o único que vai te ajudar. Ninguém fala. Hoje, Deus tem me mostrado que hoje em dia, poucas pessoas falam em línguas, poucas pessoas falam assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo, porque eu quero ter poder para curar, eu quero ter poder para levar a palavra, eu quero ter poder para evangelizar, para ganhar almas para o reino do Senhor, para salvação a alma, né? Para salvação da alma, para ir para o céu, né? Então hoje em dia não fala mais sobre isso. Por quê? Esqueceram. Estão ministrando um evangelho egocêntrico. Cada um busca os seus próprios interesses, buscam satisfazer a sua própria carne, busca satisfazer a sua própria igreja, satisfazer o seu próprio ego. Esquece de ministrar o principal: nascer da água e do Espírito. Tem igreja que nem fala do Espírito Santo, sendo que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala. E aí o apóstolo Paulo, ele fala lá em Atos 2 sobre a descida do Espírito Santo, né? Vamos estar lendo aqui rapidinho como é que foi, né? Que depois que Jesus falou lá no começo, que eu tinha falado, que Jesus lá em Lucas 24:49 falou para o povo ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder. E aí o apóstolo Paulo aqui, essa carta no livro de Atos dos Apóstolos, fala a respeito da descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso.
Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Estavam ali em Jerusalém também, todo esse tipo de pessoas, né? E ali foi cumprido no dia de Pentecoste o que Jesus prometeu em Lucas 24:49. A descida de poder, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E se sem mim, Jesus quis dizer, sem o meu Espírito, sem o ajudador que eu vou enviar, nada vocês vão poder fazer. Muito menos pregar o Evangelho, muito menos ganhar alma para o reino de Deus. Não vai, pode tocar, pode cantar, isso é natural do homem, ir lá aprender a tocar, né? Agora, e aí, ganhar almas, né? Para o reino de Deus. Sem Espírito Santo não tem como. Aí o Senhor Jesus ali em João 3, nós lemos que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem gente que é nascido em Jesus na carne. Olha, eu aceitei Jesus, desci as águas, isso é carnalmente. Eu aceitei Jesus, desci as águas. E agora? Preciso nascer no Espírito, né? Isso é carnalmente, ó. Fiz lá o que tem que ser feito, que Jesus falou. Mas e aí? E o Espírito? Vamos buscar o poder, vamos buscar o Espírito Santo, que é o que dá poder para o cristão ficar em pé, é o que dá o poder para o cristão. Até peca, como Davi pecou, Davi adulterou, mas Deus não tirou o reinado dele, porque Deus conhecia o coração dele e deu mais uma oportunidade. E ele ali se arrependia 24 horas, ele buscava o Senhor, falava que sem o seu Espírito eu não sou nada, derrama em mim, que eu possa morar na tua casa 24 horas. Então Davi ali, Deus conhecia o coração de Davi. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus, que hoje em dia nós temos essa liberdade através do Espírito Santo em nossas vidas. Naquela época, Davi tinha somente o quê? O coração segundo o coração de Deus. Deus conhecia o coração de Davi. O coração de Davi era bom, né? Então, não basta só o nosso coração ser bom, nós não fazer mal a ninguém. Mas aquele que aceitou Jesus, desceu as águas, vamos buscar o Espírito Santo, que Jesus está falando para a gente fazer isso. Ter sede da palavra e do Espírito, né? Que nem a teologia e o Espírito tem que andar junto. O que é teologia? É a carne, é a letra. A gente tem que ler carnalmente, fisicamente, ler a palavra de Deus todos os dias. O que Deus quer falar com a gente nesse versículo. E o Espírito tem que dar mão para a carne, dar mão para os olhos, dar mão para a boca, dar mão para o ouvido, para entender pelo Espírito Santo o que a palavra quer dizer. Isso é mandar comunhão com a letra, com a carne, com a letra e com o Espírito. Olha, a minha carne vai ler, já o Espírito vai entender e vai me dar sabedoria celestial para compreender o que eu estou lendo. É dessa forma. E o que quer dizer carne? Vamos ler lá em Gálatas 5. Lá em Gálatas 5, 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, que significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vangloriosos,
vangloriais, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Jesus fala sobre, novamente, invejando uns aos outros. Se nós fomos batizados com o Espírito Santo, como disse lá em Pentecoste, se o Espírito Santo está nos dando poder, é para discernir o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, na nossa mão, com o ID de Cristo, né? Se nós nascemos de novo na água e no Espírito, quando vir um desejo de brigar com alguém, o Espírito Santo vai falar, olha, respira fundo, seja longânimo. Se nós formos batizados com o Espírito Santo vai ajudar nós quando nós tiver vontade de cair na tentação de pegar uma cervejinha e beber, mesmo que seja sem álcool, o Espírito Santo vai falar, olha, eu estou te ajudando, busca o meu Espírito, beba da minha presença, beba da água da vida, aleluias. É assim que o Espírito Santo, eu só estou dando um exemplo para vocês, mas é em várias coisas. Vamos falar de novo aqui. Inimizades. Quando eu tô, eu não vou com a cara daquela irmã, eu não quero saber daquele fulano, aquele fulano me aborrece, eu não vou ficar perto de fulano, de ciclano. E que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a ti mesmo. Se eu não estiver amando ao próximo, eu não vou conseguir nem ficar perto do meu próximo. Meu próximo não é a sua mãe, seu pai, sua tia. Isso daí é muito fácil. Fica próximo, né? Do seu filho, é muito fácil. E próximo daqueles que já te aborreceu um dia, e próximo daqueles que você não quer nem ver, não quer nem chegar perto. Olha, fulano vai vir, não vou ficar perto, vou ficar sentadinha ali no meu cantinho, não quero nem encostar. Porque fulano vai vir aqui na tua casa. Eu vou ficar na minha. Isso não é amar ao próximo. Aí tô lá eu dentro da igreja anos e anos e anos e anos, achando que eu tô servindo a Cristo. Achando que eu estou servindo a Deus, achando que eu estou perfeita, e estou ali. Não quero ficar perto daquele que já me aborreceu um dia, porque eu não perdoei, aleluias, não perdoei, por isso que eu não quero ficar perto da pessoa, porque eu sou mais santa que fulano. E é assim que hoje nós vamos matando o povo, nós vamos matando. Por isso que gente não quer chegar a Cristo, por causa disso, de pessoas que comportam dessa forma. Nasceu na água, até nasceu do Espírito, mas dá mais vazão à carne, aos sentimentos egocêntricos, do que o evangelho cristocêntrico. Evangelho cristocêntrico é isso, é você manifestar a vontade do Espírito. É você buscar o Espírito Santo e falar, olha, Senhor, eu tô com raiva de fulano, tira de mim, em nome de Jesus, esse sentimento, me perdoa por esse sentimento, e se o Espírito quiser, se Deus quiser, Ele te leva, fala, Senhor, eu tô aqui nas tuas mãos, se for da tua vontade, eu pedir até perdão para aquela pessoa que eu fiquei com tanta raiva, mesmo eu estando certa, leva-me, eu vou pedir sim o perdão. Jesus não fez isso? Jesus não falou, Pai, abençoa, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Cristo estava certo. Cristo estava errado? Não estava. Cristo estava certo. Então é isso que nós temos que fazer. O que Deus fala nesta manhã para nós, para mim e para você. Vamos buscar o Espírito. A palavra diz assim, olha, a árvore que em mim não der fruto, eu vou cortar. Tem uma parábola que Jesus chega assim numa cidade e tem uma árvore bonita, frondosa. Olha o que Deus está falando comigo e com você nesse momento. Jesus olha aquela árvore cheia de folhas verdinhas, glórias. E aí Jesus vai procurar um fruto ali e não acha. Jesus falou, olha, seque as suas raízes, porque você não está dando fruto. Não espera acontecer isso com você. Para de viver um evangelho egocêntrico. Para de viver um evangélico engessado. Olha, minha igreja mandou fazer assim, é assim que eu vou ser. Eu posso fazer assim, é assim que eu vou ser. Não, vamos viver o evangelho cristocêntrico. É o evangelho do amor. É o evangelho da paz. O que você está fazendo para Cristo, para o reino de Deus? Eu vou contar de mim. Eu vou mais longe. 28 anos de convertida.
Nunca ganhei uma alma para Cristo. Eu posso ter ganho no mundo espiritual, orando, jejuando. Isso eu fiz muito, Senhor. Hoje o jejum que eu estou fazendo é somente para salvação de almas. Isso eu fiz. Deus é testemunha porque eu fiz pelo Espírito. Ninguém faz um jejum na carne, não consegue. Qual é a carne que consegue jejuar por umas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro que nem conhece? Qual é a pessoa que vai dobrar o joelho e ficar 8 horas sem comer, sem beber, por vidas que nem conhece? Esse jejum eu fiz, sim. Fiz vários. Na minha concepção carnal, eu nunca cheguei numa pessoa e ganhar uma pessoa ali, falando, para o reino de Deus. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual eu ganhei porque a gente ora, sem olhar sem saber o que Deus vai fazer, e Deus age. Deus age nos 4 cantos desse mundo. Deus age. Em vez de criticar artista, quem aqui pode levantar a mão e falar: eu orei por aquela mulher, eu orei para aquela fulana, eu fiz um jejum para aquela artista lá, e hoje ela aceitou. Aqui, ó, eu fiz isso. Vários artistas, eu não vou falar nome. Vários artistas eu jejuei já, que Deus me levou pelo Espírito. Olha, você vai orar e jejuar por fulano que eu vou salvar ele. Isso é poder de Deus. Sem Espírito Santo não faz. Então o que Deus está falando com a gente hoje, nesta manhã? O que você está fazendo com o ID? Com a liberdade que Cristo te deu? Vamos acordar. Amém? Aqui eu falei João, Nicodemo ser batizado no Espírito, na água e no Espírito. Falei dos frutos da carne. Falei a promessa sendo cumprida em Atos 2. Falei de todas essas palavras. O que mais precisa? Então aqui eu deixo essa reflexão com vocês. Vamos levantar, parar de olhar para o A, para o B. Estamos aí, ó, igreja contra igreja. O Senhor falou que no final dos tempos seria isso, igreja, reino contra reino. Mas é reino de Satanás contra reino de Deus. Não tem nada a ver. Deus não chamou nós para lutar irmão contra irmão. Igreja, isso é dissensão. Deus não atua na dissensão. O meu pastor, ele ministra muito isso na nossa vida. Meu pastor Lucas, da Simples Church, ali de Alphaville, que eu estou congregando, para a glória de Deus, ele ministra, ele fala, vai. A igreja não é aqui dentro, a hora que você pôr o pé na fora, você tem que manifestar o Espírito Santo, a glória de Deus tem que ir nos seus pés, nas suas mãos, na sua cabeça, na sua boca, nos seus olhos, abraçar aqueles que precisam de um abraço. Às vezes o seu inimigo, seu adversário, aqueles que se levantou contra você, está precisando de um abraço teu. Não é da vizinha, não é do outro que ama ele, mas é do teu. Então vai, igreja. Vai, em nome de Jesus, não fica vivendo o evangelho egocêntrico. Ore, vamos estar orando agora, vamos pedir para Deus tirar do nosso coração esse religiosidade egocêntrica, maldita, que veio tirar a visão do povo de Deus. Deus está tirando a escama dos nossos olhos nesta manhã. E aqui, quando Deus ele colocou esse propósito no meu coração, a partir de hoje você vai falar, eu vou te dar poder para falar da minha palavra, eu vou te dar poder para falar da minha vontade. Eu tenho 2 Bíblias, eu tenho 3, 4 Bíblias, cada uma é uma versão. Eu gosto de ler para saber as versões que mais dá para entender, né? Então, Deus está falando no coração da gente nesta manhã. Eu falei, mas Senhor, o que eu posso fazer? Olha o meu celular, não tem nem memória, toda hora acaba. Então, vamos estar fazendo uma oração. Se acabar a memória do meu celular, receba a oração. Fecha os teus olhos, você que está aí olhando, vendo, assistindo esse vídeo. E se você gostou, curte, compartilha, comente, que é para a glória de Deus, para o Evangelho de Cristo se propagar nos 4 cantos deste mundo. Não é para mim, não, é para Deus que você vai curtir, é para Deus que você vai compartilhar, é para Deus que você vai se inscrever no canal, porque ali Deus vai me encher mais e mais para falar isso para vocês. Busca o Espírito Santo, busca conhecer esse Espírito Santo, pede. Se o Senhor existe, Espírito Santo, vem sobre mim, sobre a minha carne. Eu quero matar a vontade da minha carne.
Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, Senhor meu Deus e Pai. No nome de Jesus, eu apresento aqui diante do teu altar, Senhor Deus, minha vida, a vida de todos que estão nesse canal, estão aqui assistindo nesse momento esse vídeo. Meu Pai, vai alcançando essas vidas. Senhor Deus querido, vai visitando com o teu Santo Espírito aqueles que ainda não te conhecem. Só o Senhor Deus amado só fez o batismo nas águas e ainda não aceitou, Senhor Deus, receber ainda o teu Espírito. Estão ali, Senhor, inércios dentro da tua casa, sem saber que precisa receber o Espírito Santo, precisa se nascer de novo. Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre essas vidas, sobre essas pessoas que choram, que sofrem dentro da igreja, que sofrem perseguição, que sofrem tristeza, que pararam de dar fruto, outrora dava fruto, mesmo tendo o Espírito, agora pararam porque foram perseguidos, não conseguiram discernir, Senhor Deus, a tua graça, não conseguiram discernir que até Jó, oh Deus, Jó foi testado por ti, mostrou para Satanás que Jó tinha o seu coração. Então, meu Deus, essas pessoas que saíram dos teus caminhos, que sentiram tão forte o que veio sobre eles, mesmo dando fruto, não conseguiram resistir. Busca essas pessoas de volta, Senhor Deus, para propagar o evangelho que liberta, transformação. Aqueles que não te conhecem, vai ao encontro dessas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória nessas vidas. É o que eu te peço nesta manhã. Levanta o abatido, levanta o contristado de coração, quebranta os corações daqueles que vivem um evangelho egocêntrico, meu Deus. Aqui eu levanto as minhas mãos para o céu, Senhor Deus amado, porque eu profetizo nessas vidas que vivem no egocentrismo, o evangélico egocêntrico. Eu profetizo a liberdade através dessa palavra. Eu profetizo, Senhor Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, sobre eles a sabedoria plena. Senhor, nós não viemos aqui para ficar trancada dentro de quatro paredes, servindo, Senhor, a pastores, servindo a líderes, mas fomos levantados para ir a quatro cantos deste mundo e ministrar a cura, a libertação, o evangelho que liberta, o Espírito que transforma vidas, o Espírito que transforma almas. E aqui eu entrego essas vidas que estão, Senhor Deus amado, agora fechando seus olhos e buscando esse poder para resistir o diabo, buscando esse poder para resistir o dia mal, buscando esse poder, ó Deus amado, para derrubar principado, potestade, hostes das maldades que atua na região celeste. Foi para isso que nós fomos levantados em poder com teu Espírito Santo. Derrama sobre eles, ó Pai, prepara o encontro com essas vidas que ainda não te conhecem, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço para a honra e para a glória do seu santo e poderoso nome. No nome de Jesus, recebe essa palavra de Deus no teu coração e se levanta e busca o poder de Deus. Faz jejum, é uma diquinha. Jejum um dia só, fala, Senhor, se isso que a mulher falou é verdade, eu me chamo Lourdes. Se isso que a Lourdes falou é verdade, Senhor, então venha, eu vou fazer esse jejum, vem me batizar, vem ao meu encontro que eu quero nascer do Espírito, porque eu quero ser salvo. De que adianta nascer só da água? Amém? Fica com Deus em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo.